Aí com a gravação? Sim. Ok, tranquilo. Foi iniciada a gravação. Bem, pessoal, agradeço a presença de todos e, como sempre, a gente vai fazer uma breve provocação, a gente vai colocar alguns dados aqui, comentar alguma coisa para servir de base para a nossa discussão após, né? Eu gostaria de começar colocando para vocês o seguinte: alguns anos atrás, um cientista de dados inglês, ele disse o seguinte, é o senhor Clive Humby, especialista em ciências de dados. Ele disse, dado é o novo petróleo. E quando ele disse isso, tem muita gente que entende como o dado tem o mesmo valor de um petróleo. Ok, mas tem uma conotação subjetiva atrás disso, que eu creio que boa parte dos empresários, das pessoas que trabalham com dados, não percebeu ainda. Tá? Porque é a forma como que se trabalha realmente com o dado. Né? Então, a gente vê, por exemplo, o caminho do óleo. Me desculpe alguém que trabalha na área de energia aí, porque o que vou falar pode ser meio bruto, mas tudo bem. Você tem a coleta, você tem a coleta, na verdade, você inicia a extração lá do pré-sal, muitas vezes, que é o mais difícil, segue para a refinaria, você tem depois, vai para a distribuidora, e vai para o posto de gasolina, onde você abastece o seu carro. Aí a gente volta para o dado. Você tem a coleta, você faz lá a sua landing page, você coleta dados dos seus leads, você faz a armazenagem disso, você faz a segmentação e depois o processamento. O que é o processamento? É a mesma coisa que abastecer o carro, né? Ou quando o cliente ele é impactado. Né? E o empresário, ou boa parte dele, ele ignora ou não entende bem, ou deixa para depois, como que funciona a trajetória desses dados. Né? Os dados que é a matéria-prima dele. Né? Da mesma forma que, de repente, a pessoa que está colocando gasolina, então vamos pensar o seguinte, o cara que está colocando a gasolina, vamos pegar esse cara e colocar ele lá no pré-sal, onde está extraindo, para ele fazer todo o percurso, para ele dar valor à gasolina que ele está colocando no carro dele. Né? Isso, acho que, de alguma forma, o empresário ele precisa fazer hoje. E aqui tem uma questão fundamental quando a gente pensa nesse lado mais subjetivo, que é ele ter a percepção do valor. Ou seja, ele tem um dado lá, que é o seu João da Silva, ele tem o endereço, ele tem o telefone, né? tem os dados, um dado único lá do seu João da Silva. A mesma coisa que o cara lá tem um barril de petróleo. Ótimo. O que ele precisa fazer? Esse dado ele ser bem tratado, e aí entra alguns aspectos da LGPD, porque você tem um respeito por esse dado. Né? Esse dado ele ser bem protegido, você dar segurança a esse dado, ele ser bem processado, né? Ou seja, ele utilizar da maneira segura no negócio dele, da forma que ele vai utilizar isso. E qual a relação do modelo de negócio dele, né, com a sua base de dados? A gente tem hoje dado, informação que gera conhecimento. O dado, a gente já falou que é o estado bruto da matéria. Né? Então, quando você dá uma utilidade a esse dado, você entende o valor dele, você sabe o que você quer e sabe como pode ser útil esse dado, você tem a informação. A gente não pode esquecer que a Lei Geral de Proteção de Dados, e não Lei Geral de Proteção da Informação. Porque a lei ela se preocupa com o dado do titular. Ela qualifica, no item 1, no artigo 1, ela já qualifica o que é o titular do dado. Né? Aquele dado, a sua privacidade
nesse aspecto que está em jogo, que você passou, que você que está sob a responsabilidade de outra pessoa. Aquilo que a gente falou de estar bem protegido, estar seguro. E ele, o empreendedor, ele usar da maneira correta. Embora que a informação você tem em qualquer lugar de várias maneiras. Quando eu pego uma informação e dou um significado, eu tenho ela como elemento de pesquisa e entendo bem o valor, aí eu tenho conhecimento. E o conhecimento por conhecimento também não vale muito. Se eu não aplicar, se esse conhecimento não faz sentido para mim. Hoje a gente vê muita gente que tem um vasto conhecimento e está na caverna. Não está repassando esse conhecimento para ninguém. Ele teve dado, ele transformou isso numa informação, um conjunto de informações, ele agregou um conhecimento e não aplica, e não faz sentido. Né? Aí, em virtude disso, desse conhecimento, que as pessoas começaram a fazer mentorias, né? O quê? A experiência, o conhecimento. Então, você conectar a parte teórica à parte prática que você tem. Esse conhecimento é o combustível estocado na refinaria. Né? E você precisa criar perspectivas desse material. Esse material, essa gasolina, esse óleo, ele está na refinaria. Se ele ficar lá, ele passou por todo um processo, mas ele não tem utilidade. Você não criou valor ainda para ele. Né? Então, você tem que dar importância ao dado que ele tem armazenado. Isso aí é gestão. Né? Aí você identifica, né, e processa o conjunto da matéria, né, transformado em elementos de negócio, de forma segura, integrada e ética. Isso aí é o que a gente vai ter a sabedoria. Então, dado, informação, conhecimento e transformou isso em sabedoria. E é disso que se trata quando se fala em valores, propósito, sustentabilidade e estar em compliance. É aquilo que a empresa, lá quando ela define o modelo de negócio dela, ela fala para onde que eu vou, o que eu vou fazer. Então, esse caminho todo, pessoal, eu estou dizendo para vocês, parece ser muito óbvio, mas quando você coloca isso num projeto de LGPD, quando você coloca isso num projeto de segurança de dados, e fazer com que o empresário ele acompanhe, né, ele faça essa engenharia reversa, ele acompanha cada passo, você explica, ele entende, né, por que não é Lei Geral de Proteção da Informação, e sim Lei Geral de Proteção do dado pessoal, de cada pessoa. Né? Então, é disso quando se trata, né, quando a gente fala de valores, que não são só os dados isolados armazenados, nem a falsa sensação de ter informações, nem ter o conhecimento sem aplicação. Mas o que é isso? É a autoafirmação de ter uma base de clientes que respeita, interage e que faz parte do sucesso da empresa. Aí a gente pergunta, tá, então quanto mais dados eu tenho, mais possibilidades de negócio eu posso ter? Não. Né? Ele falou assim, quanto mais dados eu tiver, ótimo. Por quê? Você não abastece o seu carro, mesmo que tenha um navio cheio de barril de petróleo do lado. Esse barril de petróleo que está do lado do carro, se está sem gasolina, ele tem que passar por todo um fluxo, né, para chegar a ser gasolina. Então, de repente, você tem o dado do seu... O empresário ele tem uma porcentagem, uma armazenagem de dado do lado dele e não sabe como usar, porque ele precisa passar por todo um processo, né, segmentação, enfim, tudo aquilo que a gente vê no mapeamento, tudo que a gente vê os projetos de mídia social, quando ele vai fazer
ele vai fazer uma campanha. Então, todo aquele processo que ele passa, ele tem que entender. O empresário, ele tem que entender. Eu vi uma postagem ainda essa semana, lá no LinkedIn, que dizia o seguinte: enquanto evoluir não for sua primeira necessidade, sua mente vai estar treinada para manter rotinas, repetir problemas. O que a grande parte dos nossos empresários, infelizmente, faz em relação a projeto de dados, ao tratamento de dados. Tá? Isso que eu queria colocar inicialmente, para a gente começar a discutir, queria ouvir as considerações dos senhores. Bom, pessoal, o Rosimbo aí deu uma explicação bem tranquila, que na prática a gente sabe que os empresários não têm essa visão e eles não entendem a importância de lapidar esses dados. Não sei se quando você comentou, Rosimbo, de ter quanto mais dados eu tiver, mais negócio eu posso fazer. Na minha cabeça, qual o entendimento que vem? Não adianta eu ter os dados, mas eu preciso saber o que eu vou fazer, qual é a finalidade que eu vou usar aqueles dados, né? Então não adianta eu ter um monte de dados se eu não sei o que eu vou fazer com eles, né? Então, quando esse cientista de dados inglês falou que o dado é o novo petróleo, alguns começaram a entender, bom, então quanto mais dados eu tiver, melhor. Não é assim, né? Eu preciso ter o dado e refinar, usar todo o processo, né? Então tem que saber que o conjunto de dados vai virar informação, conhecimento, aplicar esse conhecimento para virar a sabedoria, que é a sabedoria do negócio, né? Eu acho que pelo menos na minha visão, meu entendimento seria isso aí. Exatamente, Lineu. A ideia é bem essa, né? Por isso que eu falei do sentimento, da percepção subjetiva. Eu acho que ele é uma frase que tem, você delinea ela, você tem como ter um poder transformador muito mais pelo fato subjetivo do que simplesmente o dado é o novo petróleo. Sim, né? Mas os processos, né, desde o início, como a gente comentou, do início até o final, isso aí realmente é o que pega, é o que não dá a sabedoria para o empresário utilizar esses dados de forma inteligente, tá? Acho que seria a palavra mais indicada, de forma inteligente, né? Aí a gente vê as campanhas mal feitas, né? A gente vê as promoções que não levam a nada, né? São os empresários que têm os dados até um determinado ponto bem estruturado, ele fez todo esse processo, mas ele não age, ele não trabalha com esses dados, né? E tem aquele outro lado do empresário que tem todos esses dados, ele sabe o valor que tem e trata mal os dados, né? Faz campanhas com e-mails frios, né? Ele compra os CDs aí com aquela massa enorme de dados e começa a trabalhar frio. Enfim, tanto o lado positivo, do lado inteligente, né? como o lado ruim, né? O lado pouco inteligente, isso aí a gente vê de ambos os lados. Dante, quer comentar algo? Dante, você está entre nós? Está congelado aí, está sem som. Eu acho que o Dante está sem áudio. Pessoal, estou com um problema na minha internet aqui, estou tentando resolver. Tá? Eu estou entre nós. É que eu estou administrando o lobby, as pessoas estão entrando gradativamente, eu estou administrando o lobby,
Mas o que você disse é plenamente verdade. As empresas hoje estão se preocupando em nutrir as suas bases, né? E fazer higienizações de dados. O detalhe é simples. Quanto mais dados vocês têm, essa empresa tem, mais proteção é necessária. E para proteger esses dados, você vai ter que ter uma tecnologia, empregar dinheiro, fazer um investimento para que esses dados estejam protegidos de forma segura, sem causar uma exposição, sem um funcionário seu fazer um vazamento. E quando a gente fala em dados, também a gente não está falando só de dados digital, né? Está falando de papéis e tudo mais. Há 2 Geral. semanas atrás, eu perdi uma oportunidade aqui na minha cidade, em Juiz de Fora, num órgão público, eu não vou citar qual, as pessoas estavam transportando uma série daquelas caixas de arquivo, aquelas de contador, sabe? Onde cabem lá, sei lá, 2.000 páginas. Um monte delas caíram no chão. Um monte. E eu fiquei olhando aquilo ali, mas eu não sabia se eu filmava, se eu não filmava. Cataram tudo, não ficou uma para trás, realmente. Mas, gente, você coloca isso em cima do caminhão, uma caixa dessa caiu, pronto. É isso aí. Hoje nós temos muito pouco cuidado. O Brasil ele investe muito pouco em segurança, tanto física quanto lógica. As empresas não estão investindo o que tem que investir realmente, né? Recentemente foi falado na NPPD que um financiamento está sendo solicitado no Congresso para que os empresários se adequem, né? É um dinheiro para fazer a adequação da segurança para a empresa ficar em conformidade com a LGPD. Mas isso é só um pedido, ainda não tem nada formal, nada. Então, o Brasil hoje tem que investir na parte de segurança, tanto física quanto lógica, porque as coisas aqui não vão bem. Todo minuto a gente vê uma notícia de vazamento, uma notícia de uma vulnerabilidade, e isso acaba comprometendo toda a segurança dos dados. E é isso que você estava falando sobre a quantidade de dados. Quanto mais dados, mais segurança você tem que ter. Zília, eu vou te passar a palavra, você levantou a mão, mas antes eu queria fazer um pequeno comentário. A gente tem falado muito sobre a tal da conscientização, né? Tem que conscientizar. Eu vejo a conscientização como resultado, né? E não como aquela perspectiva que você coloca. Né? Porque se você pegar no dicionário, o que é conscientização? Você vê de capacitação, né? Esclarecimento, entendimento, compreensão, sensibilização, que é aquilo que você tem sempre depois que você tem um entendimento, você tem informação, você tem, enfim, uma série de informações, de conhecimento que chega até você trabalha aquilo internamente, aí, pumba, né? E fala, poxa, é mesmo, né? Eu preciso mudar o meu processo, eu preciso criar uma outra mentalidade. Aí começa um processo de conscientização. E essa conscientização passa por ele entender todo esse processo que eu coloquei, que eu comentei. Ele fazer essa engenharia reversa, ele foi lá na ponta, né, verificar o que é o dado do seu João da Silva, único que ele tem, que lá na outra ponta vai ser um atributo, vai ser um elemento de negócio para ele. Zili, por favor. Bom dia. O Orozimbo, Orozimbo não, obrigado. Concordo com você, viu, Orozimbo? Mas o Dante tá com a tag dele como Orozimbo LGPD. Eu falei, pô, 2 Orozimbo no mesmo grupo. Observou, Dante? Olha na tela, mas tudo bem. Sim, eu entrei, na verdade, com o login do Orozimbo para fazer a administração da sala, porque o nosso colega, o Pedro, ele está participando de uma outra call, tá? Legal. Mas vamos lá. O Orozimbo Rosa falou bem a questão dos dados, que são o novo petróleo, né? Isso já é algum tempo, e eu gosto de separar
essa afirmação sobre duas óticas, né? A primeira delas é que muitas empresas obtêm receitas, e receitas não baixas, com a venda de dados de titulares, né? Existem inúmeras que eu conheço e que oferem amplas receitas por conta disso. Por isso que a LGPD, a GDPR entrou para botar alguma ordem nessa bagunça, né? Porque não dá mais para qualquer empresa, qualquer organização que seja, fazer uso dos dados da gente como bem queira, sem segurança, sem proteção, e relaxar na privacidade de cada um de nós e da sociedade como um todo. E entra a questão também do que vocês abordaram, que é do uso dos dados como ferramental para tomada de decisões e uso nos negócios, né? E aí a gente encontra vários aspectos, né? Quando a gente fala de empresa, a gente vê empresas desde que nem sabem o que é segurança da informação, empresas que mal resvalam na questão de o que fazer para proteger os dados, a maioria despreocupada totalmente. Quando eu falo a maioria, incluo as pequenas e médias. E esse espectro é muito grande, né? Porque a gente tem de um lado essa visão e do outro lado empresas usando largamente inteligência artificial e algoritmos muito complexos para fazer uso dessas informações. O cinema está repleto de exemplos de casos que deixam muito claro o que eles fazem com os nossos dados. E aí entram as leis de privacidade. E aí entramos nós que buscamos organizar, ou pelo menos evangelizar as empresas e os empresários para a importância disso, né? Porque a gente vê a NPD muito timidamente entrando no processo em si de fiscalização, de cuidado, de zelo da privacidade de dados, mas isso eu acredito que é natural, até para esse começo. E nós vemos que essa jornada vai ter muitos percalços ainda, né? E aí cabemos a nós buscarmos esclarecer de todas as formas, empresários, empresas, pessoas, né? Eu acredito que deverá surgir no Brasil, no mundo, associações de titulares que queiram ter seus dados efetivamente preservados e não maquiados, como muitos projetos de adequação fazem, né? Vemos projetos de adequação atuando em cima de uma pretensa proteção e vemos projetos efetivamente bastante bem fundamentados e bem trabalhados por todos nós, que buscam realmente dar um norte diferente para essa questão da privacidade. Então, é isso aí que eu queria dizer para vocês. Legal. João Batista, eu te dar a palavra agora, depois eu volto lá para o Lucas. Tá joia. Vai ser bem rapidinho. Primeiro, bom dia a todos. Conversa que é sempre super interessante, a gente aprende muito. E a gente, em todo o seu comentário, por exemplo, eu estava observando, estava voltando à ideia do problema do nosso país. Né? De vários países, nós vamos falar só do nosso. E a gente esbarra sempre em problema cultural. Sempre em problema cultural. Então, há pouco tempo eu estava lendo um artigo sobre um pequeno paralelo entre empresários brasileiros e outros, tipo japoneses, europeus. Ele começa a ganhar, a empresa dele começa a crescer, ele já compra uma casa em Angra dos Reis, ele começa a ir para Miami,
se der, ele compra um apartamentinho em Miami. O reinvestimento dele na empresa até faz em alguns setores. TI, que sempre foi um patinho feio, sempre foi um gastador, né? A TI sempre foi gastadora, como eles olhavam a TI. E ele só investiu em TI, e vou citar um caso mais antigo e um caso atual, por coincidência. No atual, o Dante estava junto, e no anterior ele conheceu, não importa a empresa. Mas eu fui contratado uma vez para a empresa para a gente reformular o TI, porque era muito volume de informação, estavam perdidos com sistemas e tal, mas não tinha dinheiro, que na verdade tinham, mas não queriam gastar. Descobriram uma linha de financiamento. Então, faz o projeto da área de TI. Montar um projeto de TI na época, ficou orçado uma verba de 350 mil, alguma coisa assim, não me lembro. E o troço não andava, ia para frente, daqui a pouco, não, está faltando isso, está faltando aquilo, já estava em 750, chegou em 1,5 milhão. Aí eles conseguiram a verba. Não foi um centavo para dentro da área de TI. Nem um centavo foi para a área de TI. Foi para outros cantos. Quando eles viram a linha de financiamento, aquele financiamento que você vai a longo prazo e muitos deles ficam pelo meio do caminho, né? E recente, aí sim, o Dante participou, tá? Nós estávamos juntos nesse projeto, e uma indústria grande, e fizemos todo o mapeamento, não foi nem ainda envolver LGPD, mas fizemos todo o mapeamento de TI, sistema, tudo que tinha que ser feito. E, mesma desculpa, não tinha dinheiro, mas foi conseguido o financiamento, né, para outras coisas, e esse aí colocado em TI. Isso tem só me corrige, né? Tem 2 anos esse projeto? Ou 3? 2,5, né, mais ou menos? Uns 2 anos e meio, 3 anos, eu não me lembro. Muito bem. Essa linha de financiamento saiu, não estava especificado para quê, poderia gastar qualquer coisa, mas imaginava-se que ia na TI. Não se gastou um centavo na área de TI, continuou do mesmo jeito, quer dizer, estava pior, porque há 3 anos atrás nós demos um diagnóstico deles, não foi nem um pouco favorável para nada. Não investiram em maquinário, mas já estão pagando financiamento, mas estão felizes que aumentou o faturamento deles. Coincidentemente, o mercado ficou bom para eles na pandemia. Não estão ganhando dinheiro a rodo. E a TI está do jeito que estava, pior, aliás, pior do que estava, porque recentemente eu fui lá fazer um trabalho. Então, assim, é um problema, e 2 segmentos diferentes, 2 empresas diferentes, épocas diferentes, e como o empresariado brasileiro também ainda é muito ou ao lucro imediato, não sei se poderia ser essa classificação, ou ao pouco conhecimento, ou compraram todos os diretores compraram CAPES, entendeu? Todos arrumaram meninas novas para namorar, e o TI está lá, cara, jogada. LGPD nem falam sobre LGPD, nem querem ouvir, inclusive. Então, assim, é um trabalho hercúleo para se produzir alguma coisa nesse país. Muito hercúleo. Mas só essa observação que eu queria fazer. Lucas, por favor. Lucas? O Lucas levantou a mão, eu achei que ele quisesse comentar alguma coisa. Bem, mas o que a gente percebe, o que a gente verifica, quando se vai fazer, em boa parte dos projetos de LGPD, a incidência de empresas, a quantidade de empresas, né, que estão se preocupando hoje com pequenas e médias empresas, principalmente as pequenas, que estão se preocupando, né, com a LGPD hoje, é mínimo, né? Porque a gente volta depois, né, sempre o que se fala em todo meetup, em todo seminário, enfim, tudo que a gente, qualquer evento que a gente ouve, assiste em relação ao LGPD, proteção de dados,
o termo comportamento, o termo falta, ausência de cultura é padrão, parece um mantra. Todo mundo fala a mesma coisa. E a gente, eu, pelo menos, eu esperava que a NPD, né, tivesse um pouco mais de recursos, né, para estar passando um videozinho de 15 segundos nas mídias, na mídia, principalmente mídia de internet, né, mas nada. Né, parece que não tem recurso, não se preocuparam muito até agora. Né, e, por outro lado, enfim, da parte do governo a gente não viu absolutamente nada. Tá? Da parte empresarial, claro que não vai haver. Né? Porque eles não querem, porque ainda eles veem isso como custo e não como investimento. Né? E, por outro lado, sobra para nós empresários, né, da área que estamos, da área de TI, as consultorias, autônomos, enfim, o pessoal que está trabalhando, que está buscando fazer as adequações, né, mostrar um pouco, apresentar um pouco de conteúdo, que ainda é muito pouco, né, e apresentar nas redes, mas mesmo assim o impacto que tem lá com o empresário é muito pequeno ainda. Né? Eu escrevo artigo, coloco lá no LinkedIn, tá? Eu mando para alguns grupos que é só empresário. Eu não tenho um retorno. Não é retorno de serviço, não. Não é retorno de serviço, não. É retorno tipo assim, gostei, legal, entendeu? É um feedback do empresário. Não existe. Então, isso é uma jornada que a gente vai ter que... Não podemos desistir. A gente é uma trilha, a gente vai ter que seguir, vamos ter que continuar, desistir, jamais. Mas não vai ser fácil. Tá? Quem está nessa área sabe, imaginava que pudesse ser fácil. Né? Que pudesse acontecer um boom, né? De uma explosão de empresas buscando consultorias. Nada, não existe. Mesmo depois de agosto, que começaram as penalidades, né? Também nada. Né? Lucas, você está com a mão levantada. Eu tive que sair aqui rapidinho, nem sei se chegaram a me conceder a palavra nesse intervalo. Sim, sim. Vai em frente. Primeiramente, agradecer ao Irineu pelas palavras no início, né, os comentários sobre a reunião de semana passada. Muito obrigado. E a intenção sempre é essa, conversar com os colegas que não são da área e todo mundo compreender, sem usar juridiquês e sem ficar com termos muito técnicos. Sobre a proposição que o Orozimbo trouxe, né, sobre os dados, a quantidade de dados, eu estou de acordo com tudo que foi dito aqui. Não é porque existe quantidade que existe qualidade nos dados, né? Devem ser tratados e devem atingir um propósito específico, até porque nesse excesso de informação que a gente vive hoje, nós vivemos a era da sociedade de informação, a quantidade, às vezes, ela até prejudica a tomar uma decisão, organizar o negócio, etc. E uma analogia que eu faço é, por exemplo, o aprendizado, né? A gente hoje tem um mundo nas mãos, a um clique. Você digita qualquer coisa no Google, aparece um monte de informação. Mas para o aprendizado, se essa informação não vier de uma forma minimamente organizada, num formato pedagógico, a gente não consegue aprender, a gente depende de ter essa informação mais organizada. E aí, sobre esse aspecto, eu quero lembrar de 2 pontos da LGPD, que é o artigo 6º, o inciso 1, que fala sobre o princípio da finalidade. E aí eu vou fazer a leitura integral aqui desse inciso. Finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informado ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.
Ou seja, um dos princípios da LGPD é a finalidade. Então, não é interessante que tenhamos um volume grande de dados que não atenda uma finalidade legítima, específica e informada ao titular. Por outro lado, o inciso 3º do artigo 6º, ele fala sobre a necessidade. E aí o princípio da necessidade é conceituado da seguinte forma, aqui na lei. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades de tratamento. Ou seja, devemos pensar sempre em minimizar os dados que serão coletados para atingir um determinado propósito. Se a gente coletar uma infinidade de dados e ele não tiver um propósito, a gente não vai estar cumprindo de forma adequada a LGPD. E podemos ter algum problema futuramente. E também a finalidade e a necessidade, esses dois princípios, eles estão juntos. O segundo princípio, a necessidade, ele até volta e menciona a finalidade ali no texto da lei. É interessante observar isso. E... deixa eu ver aqui, tinha alguma coisa para eu falar, mas eu esqueci. De imediato, seria isso que eu queria comentar, trazer essas duas observações, né, que nem sempre a quantidade de acesso de dados vai ser a melhor alternativa. Lembrei o que eu ia falar. Quanto mais dados a gente coletar, a gente vai aumentar a nossa responsabilidade em manter a custódia e segurança daqueles dados do titular. Então, às vezes, se não tem utilidade, se não tem nenhuma finalidade aquele dado, é melhor excluir para não ter esse ônus sobre a empresa. Seria isso. Legal. Esse ponto que você colocou é muito, muito interessante e a gente percebe muito bem isso nos processos de adequação, quando você faz o mapeamento dos dados. Aí ele vê o tanto, muitas vezes, de, entre aspas, de lixo que ele tem. Eu vou falar entre aspas, porque dado não é lixo, porque dado tem o dado de alguém, é o João da Silva que tem lá, e o João da Silva não é lixo. É lixo no sentido, é descartável. O João da Silva ele nunca soube que o dado dele, de repente, esteve lá. Que os dados dele esteve, que fez parte da base de dados daquela empresa. Muitas vezes, as empresas, elas trocam, né? Um dado de uma empresa vai para outro, ou ele... Quantos dados nós deixamos em empresas que nós não temos a menor ideia? Como você não vai descobrir nunca. Até o dia que, de repente, você recebe um e-mail, ou vai ficar lá que é jogado. Né? No momento da adequação, que a gente, na parte, no mapeamento, né, que as pessoas, os departamentos começam a levantar os dados que elas têm, aí a gente vê que o volume de dado que ela tem, isso aí constitui aquilo que a gente falou da informação, tem um conjunto enorme de informação, mas aquilo não se transforma em conhecimento, muito menos em sabedoria lá na frente, que ele vai usar isso de forma inteligente. Né? Então, ele tem uma informação enorme e ele acaba trabalhando com essas informações. Né? Que essas informações são e-mails que não têm mais validade, e-mails que não são autorizados, né? E-mails que a pessoa nem tem mais aquele e-mail. Então, essa parte de mapeamento, né? Quando você faz no processo de LGPD, pelo menos eu utilizo uma metodologia que é o LGPD Model Canvas, né? Que a gente utiliza os 9 pontos do Business Model Canvas, só que não aqueles itens, são outros itens especiais para a LGPD. Então, a gente faz isso de forma colaborativa. Né? RH, por exemplo, né? A pessoa do RH está junto com você, porque quem é que conhece a empresa? Quem é que sabe onde que estão as empresas, onde estão os dados? Como é que estão trafegando os dados? Quem recebe isso? Então, naquela hora ali, a gente refaz todo um conjunto
né? A gente refaz aquela bagunça que ele tem ali e transforma aquilo em um conjunto de informação, né? E à medida que avança o processo de adequação, a gente faz com que ele tenha conhecimento da base de dados que ele tem, né? Para ele dar um propósito nisso e lá na frente, realmente, a gente falou que ele tenha sabedoria de saber utilizar de forma inteligente para o negócio dele, né? Porque tem muitas empresas que têm um volume excessivo de dados, mas o dado útil, aquele que vai usar com inteligência, é 15%, 20%. O restante é mau uso que ele faz ou não faz uso. Dante, você queria comentar alguma coisa? Ok. Eu estou vendo que tem aqui mais algumas pessoas aqui. Irineu. Irineu, tem alguém com o nome de M. Quem que é M? M e MP. MP sou eu, Orozinho. Marcelo. Marcelo. Tudo bem? Marcelo? Então, no início eu estava com problema de internet, estava desfocado, não estava conseguindo. Eu acho que estabilizou aqui. Eu ia até falar, mas na hora o Lucas acabou complementando algumas coisas que eu ia falar. Então foi pertinente, muito óbvio aí, da questão do posicionamento de dados, petróleo, a gente como começou aí o bate-papo e a importância. E eu sou de TI, infra, projeto, sou mão na massa ali de estruturação ali do TI de empresas e assim, a gente vê muito isso, o que acontece, né? A parte de investimento, como um amigo que eu não lembro o nome falou também, a parte daí do investimento de informática, de TI. Então, acabou que eu ia falar pedacinho de cada um, o Lucas também falou. Então, o conceito acho que está bem direcionado aí. A gente está alinhado, né? Então, o alinhamento está bem nos pensamentos aí. Tá? Legal. Irineu, por favor. Eu queria fazer um comentário só bem. Acho que o Zilli e o João fizeram um complemento em relação, né? O João falou bem do estilo do empresário, que quando ele tem lucro, ele não pensa na empresa, ele já vai, né, para Miami, vamos dizer assim. E o Zilli comentou da NPD, que, enfim, embora seja normal, mas está devagar. O que eu enxergo, eu sei que não é fácil, não é crítica, né? A gente ouve aí o pessoal da ANPPD falar, eu faço parte da ANPPD, eles falam muito que a NPD faz muito com pouco. Já ouvi o professor Davis fazer alguns comentários lá que, assim, em outros países, se não me engano, não sei se é no Uruguai ou na Argentina, a Argentina tem um nível de proteção de dados muito superior, a lei deles está muito mais na nossa frente, né? Mas eu imagino, assim, que para que os pequenos e médios, vamos dizer assim, aqueles que têm maior dificuldade financeira, dê valor para os dados, talvez precisaria ter uma campanha assim, passar na Rede Globo, sabe? Tem que estar lá no Datena, nada contra, eu particularmente não gosto, mas se a gente não colocar a informação lá, as pessoas não dão valor o que é dado? Eu trabalho com infraestrutura, o meu foco são suporte de infraestrutura para pequenos e médios clientes. O cara não dá valor para um Office que você consegue comprar a R$500 por ano, 6 licenças. Meu Deus, é a sua empresa. Por quê? Aquele Office lá da Santa Efigênia, da Paulista, que tá craqueado, não tem almoço de graça, né, pessoal? Então, o antivírus que você usa, que não é pago, não faz a mesma coisa que o pago. Então, assim, é complicado. Eles não entendem. E, na minha opinião, vai demorar bastante para ter esse nível de conscientização, como teve com a questão da nota fiscal, né? Então, assim,
se não for amarrando, então com a entrada do SAT, que as empresas são obrigadas a... Qualquer cupom fiscal já vai para a Receita e tal, aí acabou. Então, não sei como, obviamente, e concordo com o Orozimbo que a gente não deve desistir, tem que ficar falando, porque tem um ditado que a fé move montanhas, enfim, tem alguma coisa do tipo aí. Não, nesse caso, não é só fé, tem que ter ação, né? Mas é isso, tem que ter alguma forma de hora que tiver tudo fechadinho, aí alguém vai falar, opa, então eu não posso mais fazer isso. Que é a questão da nota fiscal, vamos dizer assim. Né? Eu penso, isso é uma visão particular minha. Era isso que eu queria colocar. Eu me lembro, Irineu, da época do cinto de segurança, que também foi a mesma coisa. Né? Eu cito sempre o cinto de segurança, que é segurança. Né? A pessoa fala, tá, mas o meu pai andava lá nos anos 70, nunca aconteceu nada com ele. Mas quantos que não usavam e acontecia alguma coisa? Né? Enfim, é cultura, cara, é cultura. O João queria falar, depois o Zilli. Beleza. Como eu sei que o tempo está escasso também, eu vou ser bem rápido, só um comentáriozinho bem rápido mesmo. Primeiro é o seguinte, a NPPD. Teve essas séries de vazamento aí, eu não vi ninguém, nem no Twitter, nem no... a NPPD aparecer para nada. Não falar nem o nome de quem representa a NPPD. Entendeu? Tanto é quando você conversa com pessoas mais leigas, a pessoa fala assim, vai fazer proteção de dados agora, que já vazaram de todo mundo, tudo com o Ministério da Saúde, TRE, não sei o quê, serve para que isso? Então, você não viu um posicionamento oficial de ninguém da NPPD. Pelo menos eu não vi, e olha que eu procuro essas coisas. A outra coisa, completando aí, a famosa lei que faz e não se pega, a fiscalização, não sei como é que se daria isso, não vou nem entrar no mérito da questão, mas eu sei que tem advogado aí, eu desde o início associei isso à lei do consumidor. A hora que o consumidor perceber isso, começar, meu amigo, correr atrás de receber um dinheiro dessa turma, aí talvez eles comecem a abrir os olhos e falar assim, isso é mais sério do que a gente estava pensando, essa questão de dados. Acho que não é tão brincadeira assim, não. E a galera não acordou ainda para isso, porque a hora que acordar, vai ser um corre-corre para a LGPD, porque é uma esculhambação esse negócio de dados, realmente, e o empresário está nem aí para esse negócio mesmo, e o pessoal de marketing precisa desses dados, do nome de todos nós aqui, de idade, de sexo, preferência de time de futebol, de religião, para fazer campanha, e eles vão continuar buscando isso, não vai ter jeito. Então, assim, é difícil, cara. É difícil, mas eu acho que isso aí é a hora que pegar, igual o direito do consumidor. Aí, depois tiveram até que dar uma trava, salvo engano, o direito do consumidor também, que o pessoal já ia, comprava errado, sabia que estava errado, para depois pedir algum ressarcimento de alguma coisa. Mas eu acho que a LGPD vai mais ou menos por esse caminho, cara. Senão não vai rolar isso, não. Você vai ficar... Quer dizer, vai rolar, vai, porque daqui a 100 anos talvez role. Mas não está numa trilha muito boa, não. Está bem acidentado. Só para encerrar, para dar voz para a galera que eu exibo. Obrigado a todos. Legal. Tem alguém como levantar de OL? Quem que é o OL, por favor? Zilli, você queria falar, Zilli? Sim. Bom, primeiramente, e na linha do Irineu, quando ele diz que as coisas não estão como a gente esperava, né? Eu também fui atrás de alguns amigos que atuam nessa nossa área de consultoria em Portugal. Um amigo de Portugal. Eu falei, mas a NPD não faz nada, rapaz. Não fez nada até agora. Um monte de vazamento gigante, mega vazamento. Falou, não. Eu falei, imagino que na Europa a coisa foi pegar para capar mesmo, né? Falou, não foi não, engano. No começo aqui em Portugal a coisa foi exatamente... Ele é brasileiro, por isso que foi mais fácil, porque ele vê as duas situações e localidades.
Falou, aqui em Portugal foi assim também. No começo eles pegaram leve, orientaram. Só que na minha opinião, e essa é minha exclusiva opinião, eu acho que está muito devagar, cara. Tem coisas que já eram para ter sido feitas, estarem prontas, como a questão dos processos de fiscalização, que eles estão trabalhando em cima. Mas tudo bem, né? É aquela história. Brasil, o Estado brasileiro realmente é lento. É um paquiderme, né? Bem velho. Bom, e aí agora outra coisa que eu queria perguntar é a questão, não é provocação, mas é uma dúvida mesmo que eu gostaria que o pessoal de TI pudesse me esclarecer. O que está acontecendo hoje, em 2022, começo de 2022, que a gente que trabalha com projetos de cibersegurança, também com soluções de cibersegurança, o que acontece que hoje o pessoal foge da gente mais do que o diabo foge da cruz? Aberto para vocês falarem. É o custo. É simplesmente o custo. Hoje as empresas não estão querendo fazer um investimento em curto prazo ou em longo prazo nos moldes do tamanho deles. Se a empresa é grande, ela vai gastar muito dinheiro. Se é uma empresa média, vai fazer um investimento médio, mas a gente não está falando de pouco dinheiro. E se for uma empresa pequena, por menor que seja o custo do projeto, ele realmente não vai querer investir esse dinheiro. Eu estou com, assim, no mínimo 5 casos imediatamente para falar isso e corroborar até com o Irineu, nosso colega aí. O cara não quer comprar um pequeno storage, não quer comprar um dispositivo de backup, não quer comprar um antivírus pago, um endpoint, ele não quer fazer nada estratosférico, porque ele quer comprar realmente um Commander, entendeu? O Commander de 260 mil, ele tem dinheiro. Deixa eu fazer Eu cheguei muito atrasado, me desculpem, mas eu sei que... Agora tem 2 Orozimbo aí, né? O Orozimbo Rosa e o Dante no perfil do Orozimbo aí, porque precisava de alguém administrar hoje, o dia de hoje. Fico feliz que a gente tenha conseguido montar um grupo que já consegue fazer esse tipo de reunião tão assídua, né? Na quinta-feira. E colaborando com o Dante aí nessa sua resposta, eu percebo que a gente tem 2 vertentes. Uma, a gente imagina que o usuário esteja muito preocupado com a privacidade dele, com os dados dele, e isso não é tão verdade. A gente é muito negligente com a gente. Então, às vezes, a gente imagina que a gente tem uma lei que fala que a gente tem que preocupar com os dados do usuário, mas se o usuário não está preocupado, por que o empresário vai estar preocupado? Então, a gente olhar para essa parte e falar o seguinte, às vezes a gente fica dando tanta importância para um lado da lei que não é tão relevante pela percepção de quem é o cliente nessa parte. E numa segunda condição, a gente tem que imaginar o seguinte, que às vezes a gente aborda para vender de uma forma também correta. Imagina o seguinte, quanto tempo a sua empresa fica parada porque ela foi acometida do ransomware, de uma criptografia? Se isso impactar, por exemplo, se acontecer o próximo, porque hoje, se a gente fosse falar de Covid, todo mundo em torno já tem uma história de Covid, tem uma história que aconteceu perto. Do ransomware é a mesma coisa. E a gente vê empresas, às vezes, ficando uma semana desligada porque ela foi impactada porque tudo o serviço dela foi criptografado e ela não conseguiu voltar. Ou se ela conseguiu voltar, ela perdeu o faturamento, ela deixou fila, ela aborreceu o cliente. Então, tudo isso talvez impacte mais do que a gente falar de privacidade. Às vezes a gente, quando eu imaginei o grupo, eu imaginei que a gente, o tempo todo, articulasse esse tipo de pergunta e articulasse essas condições para que a gente melhore a forma que a gente leva a informação, que abra o ouvido das pessoas. Porque se a gente fala de alguma coisa que ele já não gera importância para ele, significa que ele torna o ouvido dele bloqueado. E aí a gente não vai andar para frente. Então, quando a gente, por exemplo, se a gente falar do tempo que o cara fica parado, de a gente conseguir mostrar isso
para as empresas, o quanto que é um usuário sem um computador, porque o computador teve que ser formatado. Ele ficou parado, ele foi para casa, ele não fez nada. Então, quando a gente começa a computar esse, justifique os investimentos. Porque o investimento em ações preventivas, que é o antivírus, significa que o computador dele não vai parar. E para todo mundo de TI, a gente quer ser o mais invisível possível dentro da empresa. Porque toda vez que a gente é acionado, que alguém levanta a mão, é porque deu um problema. E a gente tem que mostrar, quando não dá problema, que a gente teve um esforço preventivo para isso acontecer. Então, às vezes é uma forma de lidar com a argumentação que pode impactar melhor. Então, quando você fala assim, por que isso não tem acontecido? É claro que o preço é um impactante, mas se a gente conseguir valorizar o que acontece por trás e a gente conseguir fazer relatórios sistemáticos, porque o mundo vive dessa forma. Se a gente não falar do tamanho que a gente gerou de esforço e não teve descontinuidade, porque antes de fazer isso, você tinha descontinuidade porque você tinha que voltar backup, você tinha descontinuidade porque tinha que formatar computador, você tinha descontinuidade porque o usuário fazia coisas que agora com o antivírus você tem log que mapeia, e aí se você monitora ele, você pode questionar por que ele estava assistindo Netflix, por que ele... Isso tudo é passível da gente auditar. Então, quando a gente faz dessa forma, a gente cria, baseado na lei, um questionamento. Mas antes da lei, a gente tem lei do consumidor, tem lei de um punhado de coisas que a gente pode se apropriar. E eu acho que a continuidade dos negócios, ela talvez seja o nosso grande mote, né? É claro que a privacidade, os dados dos usuários tem que estar sempre relevante, mas penso que a gente pode mudar um pouco isso. E, de novo, agradecendo aí, eu sou só o Pedro Henrique, tá, gente? Mas o Orozimbo e o Dante é que são os caras. Que isso. Dante, você acha que no nosso horário já está terminando? Passou. Você começou, então você termina. Bom, gente, vamos encerrar então a gravação da nossa call e peço a autorização de todos, porque a gente publica isso no YouTube. Isso acaba gerando mais relevância para o nosso grupo e atendendo as expectativas de mais pessoas, né? Então, eu peço a autorização de todos para que poste. Eu, desde já concedo. Sim. Ok, tranquilo. Ok. Autorizado. Bom, vou encerrar a gravação. Hoje é 17/2/2022.